Bom dia. Donos de autoescolas e alunos reclamam do aumento no valor das taxas cobradas pelo Detran. O consumidor pode substituir o tradicional arroz com feijão para fugir do aumento nos dois produtos. Hoje é dia de ficar por dentro das oportunidades do mercado de trabalho e tem os melhores lances do Superclássico entre Sampaio e Moto. Hoje é 1º de fevereiro de 2016 e o Bom Dia Maranhão começa agora. E é grande a insatisfação de donos de autoescolas aqui no estado. Além da obrigatoriedade do uso de simuladores de direção, o governo do Maranhão aumentou as taxas do Detran. A categoria está preocupada com os custos e teme fechar as portas. A situação é grave. Foram várias taxas que tiveram o valor reajustado sem justificativa, segundo o Sindicato das Autoescolas do estado do Maranhão. Houve aumento, por exemplo, no credenciamento dessas instituições de R$ 118 para R$ 675. O serviço de primeira habilitação saltou de R$ 109 para R$ 290. Taxa para licenciamento veicular, que subiu de R$ 40 para R$ 150. Eu queria que o nosso governador do estado olhasse essa parte, tivesse um pouco de sensibilidade para ver essa tabela, porque a tabela aumentou de uma forma totalmente, todos vocês, consumidores que têm carro emplacado, qualquer tipo de serviço que você fazer, os IPVA, todo tipo de serviço dentro do Detran aumentou de forma que não dá nem para calcular quantos por cento aumentou. Estou te dando só o comparativo em termos de valores. Outro problema é quanto à implantação do simulador na autoescola. Muitas não estão tendo condição de arcar com as despesas. Só para se ter uma ideia, aqui no estado do Maranhão são 236 autoescolas. Pelo menos metade delas corre o risco de fechar as portas. As pessoas que moram no interior não vão poder mais tirar carteira nessa cidade, porque a cidade não está municipalizada, não está cidade. Então isso é uma questão entre prefeito e governador, isso é uma questão de gestão pública, de políticas públicas sociais para que possa atender melhor a comunidade e levar o serviço para toda a sociedade maranhense. Consumidores também vão sofrer no bolso o impacto do aumento das taxas do Detran. Além de valores reajustados, como por exemplo o IPVA, as cobranças nas autoescolas ficarão mais caras. Para a nossa sociedade maranhense é um preço muito alto, com certeza isso vai bater diretamente no consumidor final. Então é inadmissível uma situação dessa. Vamos tomar providência, vamos administrar melhor o estado, porque está um caos do jeito que está, não pode ficar, meu irmão. Olha, em nota, o Detran disse que o reajuste no valor das taxas administrativas atende ao cumprimento de lei que estabelece a nova tabela do Código Tributário Estadual, que não era atualizada desde 2002. Ressaltou que o reajuste ficou bem abaixo da inflação acumulada nos 14 anos em que o referido Código Tributário ficou sem aumento. E o consumo do arroz com feijão pode diminuir na mesa do maranhense. É que os dois alimentos estão ainda mais caros. Uma dupla perfeita que não pode faltar na mesa do brasileiro. O tradicional prato arroz com feijão, além do sabor inconfundível, é uma excelente fonte de proteína, vitaminas e sais minerais. Pois é, esse prato tão consumido dos brasileiros está mais salgado. O arroz, por exemplo, que custava R$ 2,00 o quilo, não sai por menos de R$ 2,50. O feijão, que era vendido por R$ 5,00, agora está sendo vendido por R$ 6, 7 até R$ 9,00 o quilo. Mas e qual é a explicação para esse aumento de preço? Devido ao verãozão muito esticado, Aí o pessoal começaram a plantar agora. É por isso que teve esse aumento extraordinário, Outra explicação pode ser as chuvas do início de janeiro, que destruíram as lavouras do sul do país, principal região produtora, e também a seca em outras regiões. De acordo com a Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, houve uma queda na produção dos dois produtos este ano. A maior variação ficou com o feijão. Na principal feira livre de Imperatriz, o feijão manteiguinha passou de R$ 5 para R$ 6,00 o quilo. O carioquinha também subiu de R$ 5 para R$ 6,00. O sempre verde de R$ 6 para R$ 7. E o igopa é vendido por R$ 9,00 o quilo.
Desse jeito, tá difícil para o consumidor manter o feijãozinho com arroz no cardápio do dia a dia. Eu tenho que cortar alguma coisa que eu gostava mais para poder comprar o arroz e o feijão, que não pode faltar. Está ficando cada vez mais difícil. Olha, a gente segue falando de economia. A Bovespa teve alta de 4,6% aos 40.405 pontos. O dólar teve queda de 1,36% e vale R$ 4,02. O peso teve queda de 17 centavos e vale 28 centavos. Teve queda de 17%. O euro teve alta de 19 centavos, de 19% e vale R$ 4,34. E a seguir vamos mostrar a reclamação de moradores. Agora são 7h40. Imagens ao vivo nesse momento na capital. Confira agora a previsão do tempo na capital e também no interior do estado. No litoral do Maranhão, muitas nuvens se formam e há previsão de chuva a qualquer hora do dia. Nas demais áreas do interior, chove a partir da tarde. Veja as temperaturas. Na Baixada Maranhense, em Pinheiro, a máxima é de 33 e mínima de 25. Em São Luís, o dia pretende ser nublado e corre risco de chuva durante o dia, máxima de 32 e mínima de 25 graus. E fique por dentro agora das dicas dos concursos com vagas disponíveis para o estado do Maranhão. O IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, abre concurso destinado a selecionar mais de 1.400 profissionais temporários que vão atuar no Censo Agropecuário 2016. Os contratados cumprirão 40 horas semanais de trabalho e ainda vão receber auxílio alimentação no valor de R$ 458, auxílio transporte, assim como férias e também 13º salário proporcionais. As inscrições devem ser feitas via internet até 22 de fevereiro. E olha só, a Prefeitura de Primeira Cruz, no Maranhão, lançou o edital para a contratação de mais de 190 novos servidores de ensino fundamental, médio e superior. Os salários vão de R$ 788 a R$ 4.000 em jornadas de trabalho de 25, 30 ou 40 horas semanais. Para se candidatar a uma dessas oportunidades, acesse o site instimachadodeassis.com.br até o dia 8 de fevereiro de 2016. O valor da taxa de inscrição para cargos de ensino fundamental é de R$ 30, ensino médio R$ 40 e ensino superior R$ 70. E a Prefeitura de Amapá do Maranhão realiza concurso público para cargos permanentes com vagas de níveis fundamental ao superior. Segundo o edital, serão mais de 150 vagas. A remuneração varia de R$ 880 a R$ 3.500 por jornada de trabalho de 20 a 40 horas. As inscrições vão até o dia 21 de fevereiro de 2016. E o Ministério da Educação divulga hoje na internet o resultado do Fundo de Financiamento Estudantil FIES. Os estudantes classificados com base no número de vagas do curso serão pré-selecionados em chamada única. Os demais não pré-selecionados serão automaticamente incluídos em lista de espera. Também nesta segunda-feira, o estudante pode consultar o resultado dos candidatos pré-selecionados na chamada regular e a lista de espera no site do FIES. E olha só, após uma semana do início das aulas, muitas crianças ainda não conseguiram voltar à rotina escolar. Ainda acordam tarde, querem continuar brincando, indo para a cama mais tarde, o que se torna um problemão para os pais de plantão. Para falar sobre esse assunto e como lidar com essa situação, eu converso agora com a psicóloga escolar, Rosiana Borralho. Bom dia, olá, seja bem-vinda ao Bom Dia Maranhão. Eu, falando desse assunto, sou eu representando essas milhares de mães. Minhas filhas estão nessa etapa, né, começam o período escolar, e aí eu quero perguntar para você qual a dica principal que você dá para essas mães, principalmente mães de primeira viagem, mães que os filhos começam a entrar agora nesse mundo escolar. A dica principal, para os filhos não ficarem
tão rebeldes? Porque tem criança, inclusive, que muda até mesmo o comportamento. Bom dia, um prazer estar aqui. Prazer é todo nosso. Primeiramente, é importante perceber que se as aulas vão começar depois do carnaval, ótimo, né? Tem um tempinho aí para se organizar. Mas se irão começar depois do carnaval ou antes já do carnaval, se vai começar essa semana, já houve um tempo para se organizar. Os especialistas falam que o tempo necessário para reorganizar essa rotina é de 7 a 10 dias antes de iniciar as aulas. Ou seja, férias é muito bom. É um tempo de passeios, de viagens, de dormir e acordar tarde. É um tempo de refeições que às vezes as refeições não têm horários. E entrar em ritmo de aula, em ritmo da escola, é justamente perceber que as refeições, o horário de acordar e dormir, os horários de brincadeiras e passeios existirão, mas tudo deverá ter um tempo certo e limitado para cada atividade. Então, de 10 a 7 dias antes de começar as aulas, os especialistas informam e sugerem que já deve haver uma rotina, uma reorganização gradual na criança e adolescente, ou seja, acordar e dormir mais cedo, horários fixos para as refeições. Não que as brincadeiras e passeios não sejam permitidos, afinal, é final de férias. Sim. Mas também tem que já haver algumas atividades, como ler pequenos livros, fazer algumas pequenas redações, algumas atividades de matemática, raciocínio lógico, inserindo essas atividades escolares na rotina no finalzinho das férias das crianças. Mas se já aconteceu, já iniciou as aulas, tem que haver realmente uma mudança, uma conscientização através do diálogo também. Pois é, para as crianças que as aulas já começaram, o principal realmente começa do sono dela, tipo do horário de dormir. A gente percebe, inclusive as minhas crianças, parece que elas não desligam nunca. Tem um horário, assim, tem uma rotina que os pais têm que estabelecer, até para que essa criança vá para a cama no horário adequado. Também tem todo um cuidado que se deve ter. Qual o horário ideal para a criança ir para a cama, por exemplo? Olha só, fala-se muito de uma rotina de sono, de uma higiene de sono. Ou seja, se eu quero que o meu filho vá para a cama às 8 horas, eu preciso desde as 6 horas fazer toda uma reorganização na rotina do meu filho. Desde a hora do jantar, que tem que ser mais cedo, a hora do banho, colocar o pijama, fazer uma higiene do quarto, uma luz favorável, tudo que possa, de fato, favorecer o sono da criança. Crianças entre 6 e 13 anos, segundo a OMS, a Organização Mundial de Saúde, devem dormir em torno de 9 a 11 horas. Já crianças, adolescentes, né, de 14 a 17 anos, precisam dormir diariamente 10 horas diárias de sono. Ou seja, não é como a nossa rotina de adulto, né, que nós dormimos por vezes 6, 7 horas, está tudo bem. Crianças precisam dormir realmente um tempo mais extenso do que nós adultos e assim precisam ir mais cedo. E isso precisa ser inserido aos poucos na rotina da criança. Não adianta dizer assim, agora você vai dormir. Não, tem que ser realmente aos poucos, fazer toda uma higiene do sono, como costumamos falar, a fim de que a criança já de fato entre desligar a televisão, diminuir a quantidade de luzes, isso tudo também influencia, né? Olha, um outro ponto também importante são as crianças que choram muito. Na primeira semana, lógico, ainda não estão adaptadas, né, naquele convívio escolar. Tem uma dica mesmo, os pais sempre ficam receosos, eu não vou deixar meu filho na escola, tá chorando muito, mas isso tudo é normal, né? Em crianças da educação infantil é muito comum essa fase de adaptação, o famoso choro acontecer, né? E isso tem que ser tratado de uma forma muito leve. A criança precisa perceber confiança nos pais. Se não perceber confiança, como é que eu vou ficar ali naquela escola? Inconscientemente a criança pensa. Como vou ficar nessa escola? Como vou ficar nesse lugar diferente? Algo interessante também é as mães que se escondem na hora de se despedir dos filhos. Eu já ouvi dizer também que é errado, né? Tem que se despedir dizendo que vai voltar ao final para buscá-lo. Porque afinal fica uma grande incógnita, né? Uma grande interrogação. Onde está minha mãe? Onde está meu pai? Se esconderem e não vão mais voltar? O que aconteceu? Mesmo que a criança chore, nós na escola recomendamos que os pais possam realmente se despedir das crianças. Papai e mamãe vão, mas eles voltam, mesmo a criança chorando. Dá um beijo, um abraço, esse momento de afeto, mas se despedir e não se esconder. Se esconder jamais, ou sair escondido, jamais. Tem que realmente se despedir. Olha, na minha época, minha mãe sempre fala até hoje que o correto é estudar pela manhã. Mas às vezes os pais não podem colocar os filhos pela manhã, acabam colocando à tarde. Tem algum melhor horário para essas crianças estudarem? Ou vai realmente da necessidade dos pais? Alguns especialistas discutem até hoje qual seria o melhor horário para, de fato, a criança estar em aprendizagem em sala de aula.
Alguns falam pela manhã, outros falam pela tarde, mas a gente precisa obedecer ao biorritmo dessa criança. Se crianças não conseguem ter uma rotina de sono, acordar cedo, forçá-las a estudar pela manhã é muito complicado. Pronto. Eu conversei com Roseana Borralho, é isso, né? Psicóloga escolar. Obrigada pelas informações, pelas dicas, viu? Bom dia para você. Obrigada, bom dia. E a gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco tem informações sobre futebol. 7h52, não sai daí, eu volto já. Imagens da Avenida Vitorino Freire, na Areinha, em São Luís. Futebol, neste fim de semana, o Castelão foi palco do superclássico entre Sampaio e Motoclube. Vamos ao vivo saber mais informações com o repórter Eduardo Ariceira. O Eduardo, como é que terminou, então, esse primeiro confronto? Vitória para o Tricolor, é isso? Bom dia. Pois é, Helene, muito bom dia a você, bom dia a todos que acompanham, um bom dia Maranhão. Pois é, o Sampaio levou a melhor no superclássico contra o Motoclube, venceu com um gol do Edgar e agora disparou na liderança do Grupo A, do Campeonato Maranhense. Vamos acompanhar como é que foi a partida. Jogadores das duas equipes entraram em campo trazendo uma faixa com mensagem cristã. Era a primeira vez que os torcedores rubro-negros e bolivianos se encontravam neste ano. E não faltou emoção dos dois lados. O primeiro tempo foi bastante disputado e o Sampaio aproveitou para atacar. Foram várias tentativas de abrir o marcador. O Moto também desperdiçou muitas chances, como nessa falta cobrada por Marcos Paulo, camisa 10. Aos 44 minutos, Edgar recebeu o passe na entrada da área e marcou um golaço para o Sampaio. No segundo tempo, Guilherme Santos, do Sampaio, chuta forte e acerta a rede do adversário. Mas o que seria o segundo gol foi anulado e o torcedor reclamou. Numa jogada arriscada, Jefferson do Motoclube se machucou e teve que sair de campo levado por uma ambulância. O time rubro-negro seguiu deixando os torcedores preocupados e não teve jeito. O jogo terminou em 1-0 para o Sampaio Correia. Com o resultado, o tricolor segue firme na liderança do Grupo A do Campeonato Maranhense, com 9 pontos e 100% de aproveitamento. O trabalho da semana que a gente vem fazendo, vem colocando dentro de campo e as vitórias estão vindo. Agora é descansar, trabalhar aí, porque quinta-feira tem mais um jogo difícil aí, porque a gente precisa buscar nossa classificação e se manter tranquilo aí durante o Campeonato Maranhense. 100% de aproveitamento, agora é trabalhar a semana aí, ver o que está faltando para na quinta-feira entrar também e buscar os 3 pontos. Se do lado de dentro o torcedor fez festa, fora do estádio, a volta para casa foi marcada por confusão em vários pontos. Ainda na área do complexo esportivo, um homem foi atingido por uma bala de borracha. Todos eles irresponsáveis, porque são policiais novos, não era para eles agir dessa maneira não. Somos todos cidadãos de bens, despreparados. Isso aqui pode ver aqui, ó, pode ver. Isso aqui, ó, isso aqui é da polícia, ninguém tem, isso aqui foi da polícia que atirou. A polícia atirou contra a gente. Pois é, lamentável essa confusão, né, Helene? Agora falando das outras partidas que aconteceram ontem, o Sampaio venceu o Moto, como vocês puderam acompanhar, por 1-0. Santa Quitéria empatou contra o Imperatriz em Santa Quitéria e o Cordino venceu por 2-1 o Maranhão jogando em Barra do Corda. No sábado, ainda aqui em São Luís, no estádio Castelão, o São José venceu o Araioses por 1-0. Gol do zagueiro Lucas. Agora, a próxima rodada, tá aí o gol do zagueiro Lucas, o São José venceu por 1-0 o Araioses. O São José que é o terceiro colocado, mas tem o mesmo número de pontos, 4 pontos que o Moto. E o Sampaio, como eu disse, disparou na liderança. O Grupo A tem o Sampaio com 9 pontos, o Moto e o São José com 4 pontos e o Araioses ainda não pontuou. No Grupo B, a liderança é do Cordino, com 7 pontos, Maranhão tem 6 pontos, Imperatriz 2 pontos e o Santa Quitéria 1 ponto. A próxima rodada já acontece nessa quarta-feira, vai ter São José e Moto, na quinta-feira Sampaio e Araioses aqui em São Luís, Cordino e Santa Quitéria em Barra do Corda. E na sexta a rodada é finalizada com Maranhão e Imperatriz também jogando aqui no estádio Castelão. É com você, Eliane. Obrigada, Eduardo, pelas informações. Um ótimo início de semana para você. E o Bom Dia Maranhão termina agora. Outras notícias no portal idifusora.com. Reportagens, assim como a entrevista na íntegra, também em nosso portal idifusora.com. Uma ótima segunda-feira para você e até amanhã.